Fala pessoal, vamos mais uma vez para a resolução de prova. Dessa vez, a prova da PM Pernambuco 2018. Se você não segue meu canal, segue, dá um like, aperta o sininho aqui do lado para receber as notificações e faz o teu comentário lá embaixo. Tudo bem? Vamos à nossa resolução de hoje. Vamos lá. Então o texto diz assim: o servidor público é um indivíduo cuja atividade tem uma função social. Desta maneira, o servidor público, conhecido popularmente como funcionário público, trabalha para a administração do Estado. Por exemplo, para uma prefeitura, um hospital público, uma escola pública ou em instituições de segurança nacional. Entende-se que o conjunto de serviços prestados pelo Estado deve ser gerenciado por servidores públicos. Por isso, eles trabalham para a comunidade, ou seja, para a população como um todo. Como regra geral, todo servidor público pode conseguir um emprego através da prestação de um concurso. Assim, podem concorrer todos os cidadãos que preencham os requisitos estabelecidos por lei em cada caso. Uma vez aprovado no exame, o servidor público pode assegurar seu lugar e obter um cargo de trabalho específico à sua função. Cada servidor público exerce sua atividade em determinada área. Por exemplo, existe o corpo de professores e trabalhadores da saúde, da polícia, etc. Suas funções e atribuições, bem como os seus salários e condições de trabalho, são regulamentados por lei. Este tipo de regulamentação faz com que os servidores públicos não estejam sujeitos às leis do mercado próprias da atividade do setor privado, já que suas funções têm um caráter essencialmente social. A ideia fundamental que rege a atividade de um funcionário público é precisamente fornecer um serviço à sociedade. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Certo. Todo funcionário ou servidor público tem um estatuto que regulamenta sua atividade em todos os sentidos. Esse estatuto estabelece as regras que delimitam suas funções, assim como o regime sancionador que pode atingir os trabalhadores. Do ponto de vista social, a atividade dos servidores públicos é avaliada como um posto de trabalho seguro e estável, diferentemente do vai e vem da atividade privada. Pode-se dizer que é um trabalho invejado, especialmente em época de crise. Por outro lado, em certas ocasiões, os funcionários ou servidores públicos são percebidos de maneira crítica por alguns setores da sociedade. Na maioria dos países, são bem conhecidas as piadas sobre funcionários públicos, assim como alguns comentários sobre suas condições de trabalho. No entanto, independentemente do tipo de avaliação feita sobre esses empregados, sua função social é indiscutível. Bom, esse foi o texto para a prova da PM e nós vamos para a primeira questão. Vamos lá. Primeira questão que diz assim: o título de um texto pode destacar não só o seu tema, como também o ponto de vista do autor sobre esse tema. Considerando o texto 1, assinale o título que sintetiza o ponto de vista do autor acerca do serviço público. Então, na letra A nós temos serviço público, áreas de atuação. Foi isso que ele tratou durante o texto como um todo? O tema geral do texto foi esse? Não. Como conseguir um emprego público? Requisitos legais para ser servidor público, a função social do servidor público, a estabilidade do serviço público. Olha, pessoal, a resposta para essa primeira questão é a letra D de dado. Afinal de contas, durante todo o texto ele fala sobre a função social do servidor público, a função social do servidor público. Basta você voltar um pouco ao texto e perceber que isso é verdade. Então, a função social do servidor público, resposta letra D, esse é o tema adequado para esse texto. Bom, vou para a segunda questão, que diz assim: analise as afirmações, as informações a seguir. As pessoas que trabalham em instituições de segurança nacional são servidores públicos.
verdade. Ele diz isso aqui no texto, olha. Ele diz assim, no parágrafo 3º, cada servidor público exerce sua atividade em determinada área. Por exemplo, existe o corpo de professores e trabalhadores da saúde, da polícia, olha aí, certo? Então, deixa muito claro nesse ponto aí, certo? Então é isto. A gente já pode marcar, eu acho que lá no início também, ele fala sobre isso, olha, primeiro parágrafo, ele diz assim, o servidor público é um indivíduo cuja atividade tem uma função social, olha aí o que caracteriza também a primeira questão, né? Desta maneira, o servidor público, conhecido popularmente como funcionário público, trabalha para a administração do Estado, por exemplo, para uma prefeitura, um hospital público, uma escola pública ou instituições de segurança nacional. Tá aí, certo? Então, desde o primeiro parágrafo ele fala sobre isso, sobre aqueles que trabalham na segurança nacional também fazerem parte do serviço público. No parágrafo 1, no parágrafo 3 também. Né? Então, eu tenho aqui a questão que diz: as pessoas que trabalham em instituições de segurança nacional são servidores públicos. Isso é verdade. Item 2. Para concorrer a uma vaga no serviço público, os cidadãos devem atender a alguns requisitos. Sim, isso é verdade. Né? Então, ele colocou isso no texto também. Está lá. Olha, se você volta aqui, no segundo parágrafo, assim, segunda linha do segundo parágrafo. Assim podem concorrer todos os cidadãos que preencham os requisitos estabelecidos por lei em cada caso. Está aí. Então, é o que a segunda questão diz no item 2. Para concorrer a uma vaga no serviço público, os cidadãos devem atender a alguns requisitos, verdade. Item 3. Servidores públicos têm os melhores salários quando comparados aos da iniciativa privada. Mentira, ele não disse isso no texto. Ele disse que havia estabilidade salarial e não os melhores salários. Falso. No Brasil, a sociedade costuma reconhecer e admirar o trabalho dos servidores públicos. Olha, isso não é verdade, pessoal. No final é que ele diz assim: pode-se dizer que é um trabalho invejado, especialmente em época de crise. Então é um trabalho invejado e não admirado ou reconhecido, certo? Ele é invejado pela estabilidade. Então o item 4 está errado, respostas 1 e 2, resposta letra A para a questão de número 2. Questão de número 3, pode-se admitir que uma palavra ou expressão está em relação de oposição com outra quando entre elas se estabelece um contraste de sentidos. No texto 1, observam-se sentidos opostos entre servidor público e funcionário público? Não. Eles representam a mesma pessoa. Hospital público e escola pública? Não, não estão em oposição. São apenas lugares diferentes e relacionados ao setor público também. Né? Letra C. Comunidade e população. Não. Comunidade e população são palavras colocadas no texto como sinônimas. Né? Estatuto e regras. Não, estatuto e regras são também sinônimas no texto. Agora, o que ele queria eram palavras antônimas, expressões antônimas. Serviço público e atividade privada. Claro, o serviço público é diferente da atividade privada. Não é? Então, são opostos, na verdade. Não apenas diferentes, são opostos. Então, resposta letra E para a terceira questão. Vamos para a quarta questão da nossa prova. No texto 1, por meio da expressão destacado, o autor sinaliza a equivalência de sentidos entre dois segmentos do trecho, no seguinte trecho. Letra A. Entende-se que o conjunto de serviços prestados pelo Estado deve ser gerenciado por servidores públicos. Por isso, eles trabalham para a comunidade, ou seja, para a população como um todo. Bom, pessoal, eu acabei de dizer, e está ali ainda aparecendo na sua tela, a letra C da questão de número 3. Eu disse que comunidade e população foram tratadas no texto como palavras sinônimas. E olha o que ele quer nessa questão 4. Ele quer, na verdade, um trecho que traga sinonímia. Quando ele diz ali, olha, o autor sinaliza a equivalência de sentidos entre dois segmentos. Se há equivalência de sentido,
É porque ele quer expressões, frases que tragam o mesmo sentido, né? Equivalente é igual, né? O sentido igual, o sentido equivalente, né? Então, comunidade, ou seja, para a população como um todo. É claro que a resposta é letra A para a questão de número 4. Né? Aí eu venho para a letra B. Como regra geral, todo servidor público pode conseguir um emprego através da prestação de um concurso. Assim, podem concorrer todos os cidadãos que preencham os requisitos estabelecidos pela lei. Assim, indica conclusão. Portanto, por isso, logo, então, né, são elementos que também indicariam conclusão. Letra C. Cada servidor público exerce sua atividade em determinada área. Por exemplo, existe o corpo de professores, de trabalhadores da saúde, da polícia, né? Ou, por exemplo, aí vai dar, como já diz o nome, exemplificação. Né? Vai colocar uma sequência de exemplos, mas não é relação de equivalência. Né? Letra D. Este tipo de regulamentação faz com que os servidores públicos não estejam sujeitos às leis do mercado próprias da atividade do setor privado, já que suas funções têm um caráter essencialmente social. O já que, pessoal, indica causa. Já que indica causa. Então, não pode ser letra D. Esse estatuto, muita gente confundiu essa letra E como sendo a resposta, né? Mas olha, não é. Esse estatuto, o estatuto estabelece as regras que delimitam suas funções, assim como o regime sancionador que pode atingir os trabalhadores. Esse estatuto estabelece as regras que delimitam as suas funções e estabelece também o quê? O regime sancionador que pode atingir os trabalhadores. Né? Então, uma coisa e outra, estabelece regras que delimitam suas funções e estabelece também o regime sancionador que pode atingir os trabalhadores. Então, é um acréscimo, esse assim como indica adição, acréscimo. Portanto, a única resposta para a questão número 4 é a letra A. Quinta questão. Acerca de elementos coesivos presentes no texto 1, analise as afirmações a seguir. Item 1. A repetição da expressão servidor público em todos os parágrafos do texto contribui para a manutenção do tema ao longo de todo o texto. Verdade, né? Quando a gente repete uma expressão ao longo de todo o texto, é porque essa expressão faz parte do tema. Isto é palavra-chave. E aí mantém o tema durante todo o percurso textual. Isso é verdade, né? Item 2. No trecho, uma vez que é aprovado no exame, o servidor público pode assegurar seu lugar e obter um cargo de trabalho específico à sua função. O autor optou pelo uso de uma forma singular, mas o leitor deve perceber que a afirmação que vem na sequência vale para todos os servidores. Verdade ou mentira? Verdade, obviamente. Né? Quando eu digo o servidor público pode assegurar seu lugar, não é só um servidor público, mas sim são todos, né? Então, verdadeiríssima o item 2. Verdadeiríssimo o item 2. Item 3. No trecho, esses trabalhadores existem em todos os países e têm um valor estratégico para o conjunto da sociedade. As formas verbais existem e têm, compartilham o mesmo sujeito, razão pela qual ele não precisou ser repetido antes de tem. Verdade, esses trabalhadores existem em todos os países, esses trabalhadores têm um valor estratégico. Verdade, item 3 verdadeiro. 1, 2 e 3 verdadeiros, pode ser a letra A e pode ser a letra E, né? Vamos ver o item 4. No trecho, no entanto, independentemente do tipo de avaliação feita sobre esses empregados, sua função social é indiscutível. O segmento destacado deve ser compreendido como a função social desses empregados, isto é, os funcionários públicos. Verdade ou mentira? Verdadeiríssimo. Então, nós temos que marcar o quê? Letra E, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, releia. Tá aí, questão 6. Pode-se dizer que a atividade pública é um trabalho invejado, especialmente em época de crise. Por outro lado, em certas ocasiões,
os funcionários ou servidores públicos são percebidos de maneira crítica por alguns setores da sociedade. Com a expressão destacado, o autor, letra A, acrescenta novos argumentos a favor da vantagem de se ter um emprego público. Não. Na verdade, ele falou da vantagem, na verdade ele diz lá que pode-se dizer que a atividade pública é um trabalho invejado, especialmente em época de crise, beleza? Isso faz a gente subentender que, na verdade, esse primeiro trecho está ligado a uma vantagem, né? Já que o emprego público é invejado pela população. Só que depois ele diz assim, por outro lado, em certas ocasiões, os funcionários ou servidores públicos são percebidos de maneira crítica, então ele vem com um lado negativo, né? Por alguns setores da sociedade. Então, letra B, argumenta a favor da importância de que se reveste a atividade pública na sociedade. Não, porque por outro lado já traz o valor negativo, né? Estabelece uma dúvida quanto a valorizar ou não o trabalho do servidor público na sociedade. Não é dúvida, ele está mostrando o outro lado, o lado negativo. Introduz um contraste entre as formas como as pessoas veem o trabalho do servidor público. Verdade, letra D, corretíssima. Então é a resposta da nossa questão. Letra E, justifica porque alguns setores da sociedade depreciam o trabalho dos servidores públicos. Não, não é uma justificativa, até porque não apareceu nenhum conectivo aí que indique justificativa, mas sim, por outro lado, um conectivo que vai trazer uma relação de contraste, de oposição. Resposta, portanto, letra D de dado. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 7. Sétima questão. Assinale a alternativa na qual as normas da concordância foram plenamente atendidas. Letra A. A maioria dos funcionários públicos que trabalham comigo cumpre suas obrigações satisfatoriamente. Certo ou errado? Certíssimo! Resposta letra A. Olha, a maioria dos funcionários é um sujeito, esse é o sujeito, só que o núcleo desse sujeito é representado por uma palavra partitiva, que é a palavra maioria. O que é a palavra partitiva? Aquela que indica parte de um todo. Então, a maioria dos funcionários públicos, olha, maioria é o núcleo, palavra partitiva, logo em seguida vem um adjunto adnominal, isto é, dos funcionários públicos, que traz uma palavra no plural. O que é que a gramática diz em relação a isso? Diz que eu posso concordar com a palavra partitiva, maioria, ou posso concordar com a palavra no plural. Foi o que ele fez. A maioria dos funcionários públicos que trabalham, veja que trabalham, ele concordou com funcionários públicos, e depois ele diz cumpre concordando com a maioria. Bom, geralmente, quando a gente opta pelo plural, a gente vai colocar todos os verbos relacionados a esse sujeito no plural, né? Só que aí ele optou por colocar um no singular, outro no plural. Nenhum grande problema, a resposta é letra A. Vamos para a letra B. Antigamente, de fato, haviam muitos funcionários públicos que não valorizavam sua profissão. Haviam nada. Verbo haver com o sentido de existir. É um verbo impessoal e não possui plural. Fica na terceira pessoa do singular. Letra C. A má fama se generalizou no funcionalismo público porque não se considerou os bons trabalhadores. Falso. O verbo considerar é um verbo transitivo direto. Quem considera algo. O se que está relacionado a esse verbo é uma partícula apassivadora e é aquela velha história. Sempre que o verbo é VTD e existe um se relacionado a ele, aquele termo que funcionaria como objeto direto passa a funcionar como sujeito. E aí quem é o sujeito? Cadê? Os bons trabalhadores. Então, esse é o sujeito. Por isso eu tenho que concordar com ele. Está no plural. Então, porque não se consideraram os bons trabalhadores. Portanto, errada a letra C. Letra D. São melhores trabalhadores aqueles que se propõem, não nada disso, aqueles que se propõem, no plural, a enfrentar os problemas diários com otimismo. Letra E. Sem dúvida, tem havido uma renovação e agora só resta poucos servidores públicos descomprometidos. Olha, falso, na verdade, ele diz aí, sem dúvida tem havido uma renovação, tudo bem até aí, e agora só restam poucos servidores públicos. Poucos servidores públicos restam, né? Então deveria estar no plural. Única resposta correta, letra A para a questão de número 7. Vamos para a próxima questão.
Oitava questão, palavras semelhantes na pronúncia, mesmo com sentidos e funções diferentes, podem suscitar dúvidas na escrita. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está escrita com a grafia adequada para o sentido em que ela foi empregada no enunciado. Olha, grafia adequada. Cuidado, não confunde. Olha, eu tinha dito, né, para quem estudou comigo para essa prova, que iria cair isso e realmente caiu. Então vamos lá. Letra A. Muitos criticam os servidores públicos, mas têm inveja de quem já conquistou sua vaga. Não, pessoal, esse mais aí indica a adição. Eu quero valor de oposição, porém tem inveja. Mas, sem i, tem inveja. No entanto, contudo, tem inveja. Né? Letra B. Há quem diga que ele trabalha pouco, ou seja, pode-se dizer que ele é um mau servidor. Olha, troca pela palavra bom. Ele é um bom servidor. Coube, a palavra bom, coube. Se coube, com certeza é mal com U e não mal com L. Então, resposta errada, letra B. Vamos lá, letra C. Em tempos de crise, a procura por emprego público aumenta, porque todos buscam segurança. Pois todos buscam segurança. Se eu posso trocar o porquê pela palavra pois, o porquê deve ser junto e sem acento. Letra D de dado. O servidor público deve estar atento. Como é que a gente sabe se está é com acento ou com R? Troca-se pelo verbo viver. Olha, o servidor público deve viver atento. Deve viver atento, com R no final. Se viver aparece com R, deve ser estar com R. Então, se a frase fosse, ele disse que está em casa hoje. Fiquei em dúvida? Ele disse que viver em casa hoje ou ele disse que vive em casa hoje? Ele disse que vive em casa hoje. Então, se ele diz que vive em casa, é sem R, seria estar com acento. Mas como eu vou dizer aí, o servidor público deve viver atento, ele deve estar atento com R. Letra E. Por que um emprego público? Pense bem sobre suas razões, pois esse porquê é tudo. Olha, antes o porquê apareceu um pronome. O porquê que vem após um pronome, após um artigo, após um numeral, deve ser junto e com acento. Portanto, resposta correta, letra E. Tudo bem? Vamos para o próximo texto e para as próximas questões. Vamos lá. Texto 2 diz assim: furto de flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber. E flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem. Sendo o autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temia por sua vida, não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua? Vi jogar lixo de sua casa neste jardim? Bom, esse é um texto de Carlos Drummond de Andrade, né, que se encontra aí no livro Contos Plausíveis, né, de 1991. E eu venho aqui para a nona questão, que diz o seguinte: para uma leitura adequada do texto 2, é indispensável a apreciação de seus recursos expressivos. Acerca de tais recursos, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O tom sério confessional. Como o narrador assume o seu crime, só pode ser admitido se o texto for considerado no plano ficcional, literário. Óbvio, né? Então, eu só vou considerar como crime dentro do texto literário, né? Fora não. Roubar uma flor não é crime. Retirar uma flor de um jardim não é crime, né? Então, só no texto ficcional. 2. A linguagem rebuscada, rigorosamente atenta à norma culta,
destoa da situação narrada. A tal ponto que impede que a história possa ser aceita, mesmo como ficcional. Não, nada a ver, pessoal. Olha, não existe essa história de impedir que a história possa ser aceita mesmo como ficcional, né? A história sim foi aceita. É uma ficção, né? Então, falso. 3. A flor aparece no texto como elemento personificado, isto é, com características e ações humanas, como não estar feliz, agradecer e empalidecer. Verdade ou mentira? Verdade. Item 1 e o item 3, esses dois até agora corretos. Pode ser letra B, pode ser letra C. A percepção do porteiro em relação à flor, revelada por sua fala no desfecho da história, coincide com os sentimentos e a percepção fantasiosa do narrador. Não porque o porteiro diz aqui, olha, que ideia sua, vi jogar lixo de sua casa neste jardim. O sentimento do narrador era de lixo, tratar a flor como lixo? Não. Então isso é errado. A resposta é a letra B de bola. 1 e 3 apenas. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão de número 10 diz assim: assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão corretamente flexionadas. Então vamos lá. Letra A. Se nós mantêssemos vigilância constante nos jardins da cidade, não haveria tantas flores roubadas. Falso, pessoal. Olha, o verbo manter ele deriva do verbo ter. Vamos lá conjugar o verbo ter no pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrando que o pretérito imperfeito, para ser conjugado, a gente coloca um se antes da conjugação, como ele fez no texto, e ele sempre vai terminar em SSE. Então vamos lá. Verbo ter. Se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse, se nós tivéssemos. Olha, vamos pegar essa primeira pessoa aí. Se nós tivéssemos. Se o verbo ter é conjugado dessa forma, o verbo manter vai ser conjugado da mesma maneira, só é acrescentar o prefixo. Então vai ficar como? Se nós mantivéssemos. Se nós mantivéssemos. Ele colocou mantêssemos. Está errado. Letra B. Um homem tentou roubar uma flor do jardim, mas o vigilante interviu e não permitiu o roubo. Não. O verbo intervir vem do verbo vir. E ele está conjugando o verbo vir, intervir aí no passado, no pretérito perfeito. Então eu vou conjugar o verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Se ele veio, ele interveio e não interviu, como ele colocou na letra B. Letra C. Nós requisemos nosso dinheiro de volta quando compramos flores e elas logo murcharam. Olha, requisemos nada. Nós requeremos. O verbo requerer não segue a regra de conjugação do verbo querer. Então não é requisemos, né? E sim requeremos. Falso. Letra D. Se você vier à minha casa, por favor, não traga flores roubadas de algum jardim. Certíssimo. Se você vier, se eu viesse, tu vieres, se ele vier, se nós viermos. Olha, lembrando que aí eu posso colocar o se na frente, posso colocar quando, né? Isso é o futuro do subjuntivo. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Então é isto. Resposta à letra D. Letra E. É tão interessante saber que as pessoas se entreteram com uma simples flor. Entreteram não. Se entretiveram. Só é conjugar o verbo ter. As pessoas tiveram uma simples flor, então elas entretiveram, certo? Então é derivado aí o verbo. A resposta é a letra D de dado. Vamos para a questão de número 11. Vamos lá. Bom, a questão número 11 é uma questão polêmica, né? E traz o seguinte. Em situações informais, como a que se apresenta no final do texto 2, a forma de tratamento mais frequentemente empregada no Brasil é você. Porém, em situações mais formais, a hierarquia é marcada por formas de tratamento especiais. Em uma comunidade escrita oficial, dirigida a uma autoridade do alto escalão militar, a forma de tratamento recomendada pela norma padrão é... Olha, ele não falou no enunciado, pessoal, que autoridade de alto escalão militar seria. Porque, olha, a autoridade de alto escalão militar
pode ser do escalão militar federal, e aí eu teria brigadeiro para a aeronáutica, teria almirante para a marinha e teria general para o exército. Então esses três são chamados de Vossa Excelência. Mas eu tenho uma autoridade de alto escalão militar da PM, que seria o coronel. O coronel é o mais alto escalão da PM, né? E o coronel é alto escalão. Mas o coronel não é chamado de Vossa Excelência, e sim de Vossa Senhoria. Então nós teríamos duas respostas aí para essa questão. A resposta C e a resposta D de dado. C ou D. Então questão passível de anulação nessa prova da PM Pernambuco 2018. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão, questão número 12. Vamos lá. Algumas formas verbais recebem acento gráfico quando se ligam a pronomes átonos, como conservá-la. Assinale a alternativa em que a forma verbal está corretamente acentuada ou está corretamente sem acento gráfico. Não gosto muito, deixa eu ampliar aqui para que você perceba melhor. Não gosto muito da bolsa que comprei. Resolvi dá-la de presente. Olha, dá-la deveria receber acento agudo no A, dá, né? É uma palavra monossílaba tônica terminada em A. Então vamos lá, letra B. Li um texto maravilhoso em inglês e estou pensando em traduzi-lo. Traduzi-lo. Olha, oxítona terminada em I não pode ser acentuada. A palavra é oxítona. Sílaba tônica é a última. Quando é que eu vou acentuar a palavra oxítona? Quando terminar em A, E, O, E, M, I, E, N, S. Então, errada a letra B. Letra C. Já lhe disse o recado 2 vezes. E agora tenho que repeti-lo novamente? Repetir. Oxítona terminada em I. Não pode ser acentuada. Letra D. Apesar de gostar muito da minha casa, sei que algum dia terei que vendê-la. Agora sim. Oxítona terminada em E. Deve ser acentuada? Sim, verdade. Resposta à letra D de dado. Letra E. Conheci um servidor público excepcional. Era preciso distingui-lo dos demais. Errado. Oxítona terminada em I não pode ser acentuada. Portanto, resposta correta, letra D de dado. Tudo bem? Beleza? Então vamos para a próxima questão, questão número 13. Sabemos que a vírgula pode ser empregada também como recurso estilístico. No texto 2, por exemplo, a vírgula é facultativa no seguinte trecho. Bom, eu vou ampliar novamente para que você possa perceber sem nenhum problema aqui. Então, a letra A diz o seguinte. Renovei a água do vaso, vírgula, mas a flor empalidecia. Empalidecia. Bom, não pode. Aí eu tenho uma oração assindética sendo separada de uma oração sindética adversativa. Olha o mas ali. Então, vírgula obrigatória. Falso. Letra B. O porteiro do edifício cochilava, vírgula, e eu furtei a flor. Resposta letra B de bola. Por quê? Eu tenho duas orações unidas pela conjunção e, mas elas são compostas por sujeitos diferentes. Quem é um sujeito da primeira oração? O porteiro do edifício, esse é o sujeito, né? Cochilava. Quem cochilava? O porteiro do edifício. Quem é o sujeito da segunda oração? Eu furtei a flor, né? Então, sujeitos diferentes, unidas as duas orações pela conjunção e, então eu coloco uma vírgula separando. Alguns gramáticos, é verdade, dizem que essa vírgula seria obrigatória. Outros dizem que seria facultativa. Mas como há gramáticos que dizem que essa vírgula é facultativa, a resposta é a letra B de bola. C. Eu a furtara, vírgula, eu a via morrer. Bom, eu tenho aí, na verdade, duas orações que estão separadas umas das outras. Uma da outra, né, na verdade. E essa vírgula é obrigatória. São orações assindéticas. Sendo o autor do furto, vírgula, eu assumira a obrigação de conservá-la. Essa oração, sendo o autor do furto, é uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de gerúndio. Ai, meu Deus do céu, Tiago, o que é isso? Reduzida de gerúndio? Parece um palavrão. Olha, a única coisa que aconteceu nessa oração foi que o verbo apareceu no gerúndio e não apareceu uma conjunção, só por conta disso. Mas se eu for desenvolver essa oração, seria: já que eu sou autor do furto, eu assumira, né, já que eu fui, na verdade, né, já que eu fui
o autor do furto, eu assumir a obrigação de conservá-la, né? Então aí seria uma oração deslocada, a vírgula é obrigatória. Letra E. Que ideia sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Eu tenho aí duas orações separadas também, né? São duas orações sem conjunção, e aí, claro, houve a vírgula para separar as duas orações. Resposta, portanto, letra B de bola, vírgula facultativa. Vamos ao próximo texto e à próxima questão. Bom, esse é o texto número 3, né, que diz assim: cuidado com a cabeça quente. Ofender um funcionário público que está exercendo o seu trabalho é crime de desacato, certo? Então esse é o texto. Vamos à questão. Então, a questão 14 diz o seguinte: na leitura e interpretação do texto 3, o leitor deve considerar tanto o texto verbal, o que é composto pelas palavras, quanto o texto não verbal, isto é, as imagens e os demais recursos gráficos. Sobre o modo como os recursos verbais e os não verbais são empregados no texto 3, analise as afirmativas a seguir. Item 1. No texto verbal, o emprego do recurso gráfico das letras maiúsculas desacato pretende destacar o tema. Verdade, né? Ele queria destacar o tema dessa charge aí, né, desse texto. Bom, 2. Na figura humana da direita, os três traços próximos ao rosto e o dedo em riste é assim, olha, apontando, né? Indicam o movimento, quer dizer, assim, né? O dedo em riste. Olhe, você, não faça isso, né? Então, dedo em riste indica o movimento e uma postura ativa, agressiva. Tais recursos são apropriados para representar um ataque ao funcionário. Verdade? Verdadeiríssimo. Item 1 e 2, os itens 1 e 2 corretos. 3. Imagens no balão de fala da figura humana à direita, como cobra e bomba, além de sobrancelhas arqueadas e dentes à mostra, são recursos que conferem agressividade à cena. Verdade. Também verdadeiro. Item 4. As duas figuras humanas se assemelham tanto pelos traços estilísticos do artista quanto pela postura igualmente passiva, como tais figuras são retratadas no texto. Passivas? Não. Um está sendo agressivo, né? Demonstrando agressão. Então, resposta 1, 2 e 3, resposta letra A. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão, questão de número 15. Relê este trecho da parte verbal do texto 3. Ofender um funcionário público que está exercendo o seu trabalho é crime de desacato. Com o segmento destacado, o autor pretendeu especificar, lembrando que o segmento destacado é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tiago, como é que você sabe que é uma oração adjetiva? Porque ela está sendo iniciada por um pronome relativo, pronome que, né? Como é que eu sei que é pronome relativo? Posso substituí-lo por o qual. Olha, ofender um funcionário público, o qual está exercendo o seu trabalho, é crime de desacato. E essa oração é restritiva, ela não trouxe vírgula, ela tem função apenas de especificar, restringir, né? Então, diz o seguinte: especificar a situação em que o funcionário público está cobertado pela lei, quando está trabalhando. Olha, é verdade, pessoal. Especificar a situação em que o funcionário público está cobertado pela lei quando está trabalhando. Verdade, a resposta já é a letra A. Aí letra B. Justificar as razões porque a lei considera o desacato um crime, porque o funcionário está trabalhando. Não, isso não é razão, não é causa isso aí. É só uma especificação a respeito do funcionário, né? Inserir um trecho conclusivo. Quem ofende funcionário público durante o trabalho comete crime. Não. Destacar as consequências não é consequência. Apresentar condição não é condição. Portanto, resposta letra A para a questão de número 15 da prova da PM Pernambuco 2018. Então, pessoal, é isto. Eu fico por aqui com mais uma resolução de prova. Se você ainda não segue meu canal, segue aí, dá o like, aperta no sininho para receber notificações e deixa o teu comentário lá embaixo. Tudo bem? Então, até a próxima resolução. Tchau, tchau.